Eu não tinha ideia sobre o que eu queria fazer na vida, e não sabia como uma faculdade me ajudaria a descobrir isso. E lá estava eu, gastando todas as economias que meus pais guardaram a vida toda. Então eu decidi abandonar a faculdade e acreditar que tudo ficaria bem. Foi assustador na hora, mas hoje vejo que foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Ao abandonar o curso, pude parar de assistir às aulas que não me interessavam e assistir voluntariamente aquelas que pareciam muito mais interessantes. Mas não foi tão romântico assim. Como eu não tinha um dormitório, eu dormia no chão no quarto de amigos. Ajuntava trocados, retornando garrafas de Coca-Cola para ter dinheiro para comer. E eu caminhava 11 quilômetros todos os domingos à noite para conseguir uma boa refeição no templo Hare Krishna. E muitos dos incômodos que passei, por seguir minha curiosidade e intuição, se tornaram valiosos mais tarde. Vou dar um exemplo. A faculdade naquela época estava oferecendo talvez o melhor curso de caligrafia do país. Então eu decidi pegar algumas aulas. Era tão belo, histórico, eu achei fascinante. E tudo isso não teria nenhuma aplicação prática em minha vida. Mas 10 anos mais tarde, quando projetávamos o primeiro computador Macintosh, tudo isso voltou para mim. Então colocamos tudo dentro do Mac, que se tornou o primeiro computador com belas tipografias. Se eu não tivesse abandonado a faculdade, não teria assistido às aulas de caligrafia, e os computadores não teriam a riqueza tipográfica que eles têm hoje. Você não consegue conectar os pontos olhando adiante, você só consegue conectá-los olhando para o que já passou. Então você tem que acreditar que os pontos irão se conectar no futuro, pois acreditar que os pontos irão se ligar em algum momento, isso te dará confiança para seguir seu coração, mesmo que ele esteja te levando pelos caminhos desconhecidos, e é isso que fará toda a diferença. Eu tive sorte. Ainda bem jovem, eu descobri o que eu amava fazer. O Oz e eu iniciamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois para uma companhia de 2 bilhões de dólares com mais de 4 mil funcionários. Um ano depois de lançarmos o nosso melhor produto, o Macintosh, eu completei 30 anos de idade e fui demitido. O que tinha sido o foco de toda a minha vida desapareceu e isso foi devastador. Fiquei alguns meses sem saber o que fazer, mas então percebi algo dentro de mim. Eu ainda amava o que eu fazia. Eu fui rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Então eu decidi recomeçar. O peso de estar sendo um grande sucesso foi substituído pelo brilho de voltar a ser um iniciante, incerto sobre tudo. Isso me libertou para que eu pudesse explorar minha criatividade. Durante os 5 anos que se passaram, eu criei a Next, depois a Pixar, e me apaixonei por uma incrível mulher que se tornou minha esposa. A Pixar criou a primeira animação computadorizada, o longa-metragem Toy Story, e se tornou um dos estúdios mais bem-sucedidos do mundo. Depois de vários acontecimentos, a Apple comprou a Next, eu retornei para a Apple e a tecnologia desenvolvida na Next foi fundamental para fazer renascer a Apple. E Lauren e eu temos hoje uma linda família. Estou certo que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido mandado embora da Apple. Foi um remédio amargo, mas o paciente precisava disso. Às vezes a vida vai te bater na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido que eu pude me manter firme, pois eu amava o que eu fazia. Você precisa encontrar o que você ama. Isso é tão verdade para o trabalho como para os relacionamentos. O trabalho vai ocupar grande parte da sua vida, e a única maneira de viver com satisfação é fazendo aquilo que você acredita ser algo incrível. Mas se você ainda não encontrou o que você ama, continue buscando e não se acomode. Pois quando o coração falar mais alto, você saberá quando encontrar. E como qualquer grande relacionamento, isso vai se tornando cada vez melhor conforme os anos vão se passando. Então continue buscando, não se acomode. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que dizia algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia você acabará acertando. Isso chamou minha atenção. E desde então, há 33 anos, eu tenho me olhado no espelho todas as manhãs e perguntado a mim mesmo: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? Caso a resposta seja não por muitos dias seguidos, isso é sinal que tenho que mudar algo. Me lembrar que morrerei em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Todas as expectativas, orgulho, medo de embaraços ou fracassos, todas essas coisas desaparecem em face da morte, restando apenas aquilo que realmente importa.
Me lembrar que vou morrer é o melhor caminho que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Porque você já está vulnerável. Não existe razão para não seguir o seu coração. Há um ano atrás, fui diagnosticado com câncer. Os doutores me disseram que já era quase certo que era um tipo de câncer incurável e que eu não viveria mais do que 3 a 6 meses. O doutor disse para eu ir para casa e pôr as coisas em ordem, que significa prepare-se para morrer. Eu fiquei com este diagnóstico na cabeça o dia todo. Mais tarde, passei por uma biópsia. E enquanto estava sedado, minha esposa disse que quando viram os resultados, os doutores começaram a chorar, pois era um tipo raro que poderia ser curado com cirurgia. Então realizei a cirurgia e graças a Deus fiquei bem. E isso foi o mais próximo que eu já estive da morte, e espero poder durar por mais algumas décadas. Ter passado por isso me habilita a dizer: ninguém quer morrer. Mesmo pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para poder chegar lá. Mesmo assim, a morte é o destino que todos compartilharemos algum dia, ninguém vai escapar. E é assim que deve ser, pois a morte é como a maior invenção da vida. É o agente de mudanças que varre o antigo para abrir caminho para o novo. E hoje, o novo é você. Mas algum dia, não tão distante, você ficará velho e será varrido. Me desculpe por ser tão dramático, mas é a verdade. Seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outras pessoas. Não caia na armadilha de viver sendo resultado das expectativas dos outros. Não deixe a opinião alheia afogar a sua voz interior. Quando eu era jovem, havia uma incrível publicação chamada O Catálogo do Planeta Terra, criado por Stuart Brand. Era como se fosse um Google em forma de papel. E em sua última publicação, na parte de trás da capa, havia uma foto de uma manhã em uma estrada rural, naquelas que você pede carona caso você seja aventureiro. E junto com a foto havia uma frase: mantenha-se faminto, mantenha-se tolo. E é isso que sempre tenho desejado para mim mesmo. E agora, ao se graduarem e iniciar algo novo, eu desejo isso a vocês. Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo. Muito obrigado a todos.